Olá, seguidores da Rede Pedagógica. Olá, seguidoras da Rede Pedagógica. E aí, você está curtindo a quinta semana Rede Pedagógica? Gente, vamos chegar aí a 100 mil inscritos. Estamos quase lá. E essa formação, que é gratuita para educadores, garante certificado grátis de 120 horas. Então, são grandes educadores, referências. Nós sempre buscamos os melhores em cada área para ministrar aqui uma formação completa para você que é professora, para você que é professor, gestor escolar, ou então para você que é pai, mãe, que se interessa pela educação de seus filhos. Isso sem falar também em acadêmicos de pedagogia, psicologia e áreas afins. É uma formação realmente muito bem planejada e que nós fazemos com muito carinho para você que faz parte da rede pedagógica. Gente, agora nós temos aqui um momento muito especial, por quê? Porque nós vamos fazer aqui, começando agora, um mini curso intitulado Neurociência das Emoções. Eu não falei que a rede pedagógica sempre traz os melhores? Então, estamos trazendo aqui a doutora Viviane Louro, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Vocês vão adorar a Viviane, que já esteve aqui na segunda semana Rede Pedagógica e que enriqueceu demais aquela formação. Volta agora com esse mini curso Neurociência das Emoções. Você sabe como é que funciona, né? Como é que as emoções nascem dentro do seu corpo? Você sabe? Então, vamos aprender agora. Viviane Louro, ela que tem um trabalho magnífico na área de educação inclusiva. Ela que é uma pessoa que é referência em todo o Brasil e também no exterior. Ei, Viviane, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. E que aula magnífica que você preparou, né? Estou me referindo à videoaula, gente. Hoje à tarde eu estava aqui apreciando. Muito interessante. Não fiquem aí com inveja, viu? Daqui a pouquinho vocês também vão ter acesso. Às 22 horas, essa aula será liberada no YouTube da Rede Pedagógica em www.youtube.com/sedcanal/rede pedagógica. Mas chega de conversa aqui, Vivi. Quero que você se apresente aí, não é? Às pessoas que não te conhecem. Olha, dezenas de milhares que já fizeram a segunda semana Rede Pedagógica já te conhecem. Mas de lá para cá, a Rede Legal. Pedagógica dobrou de tamanho. Então, certamente, muitas pessoas ainda não te conhecem. Então vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite de novo de estar aqui. E eu sou a Viviane Louro, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de música. A minha formação é bacharelado em piano, mestrado em educação musical e doutorado em neurociências. E eu estudo há uns 20 anos, mais ou menos, sobre o processo de aprendizado, como é que funciona o cérebro em relação ao processo de aprendizado de um modo geral, e no meu caso, mais o musical, né, que é a minha área. Ah, muito bem, gente. Olha, muito do que a Viviane vai ensinar aqui está, né, apresentado de forma analítica, bem didática na videoaula, com muitas imagens. Então não se preocupe agora, esse aqui é um bate-papo mais informal. E tem uma outra novidade aqui para vocês. A professora Viviane Louro está lançando um curso na rede pedagógica intitulado Neuroaprendizagem. Ela em parceria com a professora Simone Lavorato, outra doutora aí que vem amanhã. Então, olha só que curso sensacional, né? Se você quer saber mais sobre neuroeducação, sobre neurociência, sobre a aprendizagem, os processos, né, biológicos que são compreendidos, né, nesse fenômeno da aprendizagem, esse curso está fantástico e sensacional. Professora, por onde começar, né, esse nosso bate-papo aqui sobre neurociência das emoções?
Talvez definindo o que são emoções, né? Pela neurociências, acho que é um bom começo, né? Então, as emoções, pela neurociências, é justamente a alteração fisiológica que a gente tem quando está diante de alguma situação, né? Essa alteração fisiológica do cérebro e do corpo. É isso que a gente chama de emoção. E que é diferente de sentimento, porque o sentimento já é uma coisa mais cognitiva, entende? O sentimento, ele já parte do pressuposto da compreensão, do conceito, da subjetividade, da interpretação. A emoção, ela é mais fisiológica, ela é a sensação física do que eu estou sentindo, né? Então, sei lá, se eu tomo um susto, o meu coração acelera, minha mão fica fria, e eu fico com a musculatura tensa. Isso é emoção. Quando eu falo, eu estou com medo, isso já é o sentimento. O medo em si, quando eu nomeio, eu estou com medo, ou eu estou apavorado, ou eu estou assustado, isso já, essa sensação física que eu tive já passou por um processo de interpretação da minha cognição, e aí eu nomeio de medo. Olha, bem interessante. Daí você fala na videoaula, Viviane, que existem 5 emoções básicas. Quais seriam essas emoções básicas? Sim, na verdade, são 6 emoções básicas. É alegria, tristeza, nojo, raiva, medo e susto. Ou surpresa. São as 6 emoções básicas. O que quer dizer isso? Que já são as emoções que nascem com a gente. Isso já vem programado com a gente. E isso independe de cultura, entende? Porque tem algumas emoções que elas podem estar mais ligadas a questões culturais. Agora, essas não. Toda cultura... A criança nasce, ela vai ter essas emoções geneticamente programadas, digamos assim. Tá, então vamos falar, né, de cada uma dessas 6 emoções? Vamos lá. O que você quer que eu fale exatamente? Vamos explicar cada uma delas, né? O que seria a alegria, por exemplo? Então, é que assim, do ponto de vista fisiológico, né? As emoções, a gente pode dizer que elas estão ligadas muito aos neurotransmissores, essa parte química, né, do cérebro. Então, assim, por exemplo, quando eu estou muito alegre, muito eufórica, feliz, entusiasmada, geralmente eu estou com bastante serotonina e dopamina no cérebro, né? Já quando a gente está triste, a gente está com esse nível de serotonina baixo. O medo geralmente está ligado a muita adrenalina e noradrenalina. O estresse já está ligado ao cortisol. E aí também vai estar ligado a áreas diferentes do cérebro, né? Então, por exemplo, emoções como o medo vai estar muito ligado ao sistema límbico, principalmente a amígdala, que é uma bolinha que a gente tem lá no meio, né? Que ela é um sensor, digamos assim, principalmente de medo, né? Então, quando eu tô com muito medo, é a amígdala que dispara, quando eu assusto, né? Porque ela é muito primitiva, ela é ligada bem para nossa sobrevivência. Já, por exemplo, a tristeza, ela vai estar ligada muito mais a questões cognitivas, porque eu vou vivendo coisas na vida, e aí, por exemplo, eu perco alguém que eu amo muito, aí eu aprendo que aquilo que eu tô sentindo é tristeza, e aí aquilo gera uma memória. Aí, sempre que eu lembro da pessoa, eu fico triste, percebe? Então, já é um mecanismo, mas que está ligado mais à cognição, à memória, ao aprendizado. Então, por exemplo, o nojo está muito ligado à ínsula, que é uma outra região do sistema límbico. Então, quer dizer, cada emoção, digamos assim, vai ter uma representação química, né? Vão ter neurotransmissores e hormônios específicos que desencadeiam aquela sensação, e também vão estar ligadas a mecanismos do cérebro diferentes, áreas diferentes do cérebro. Interessante. Eu gostei muito dessa dicotomia que você apresentou entre, de um lado, a emoção e, de outro lado, o sentimento. Então, alegria e felicidade são coisas bem diferentes, então, não é isso, professora? Não, até que não, entendeu? Eu acho que, na verdade, a alegria seria, digamos assim, mais a sensação física, né? Quando a gente sente aquela euforia, que aí o coração acelera e você fica empolgado, aquela sensação de bem-estar seria essa alegria, né? A felicidade eu já acho que é uma coisa mais do sentimento, né? Você fala assim, eu tô muito feliz, aí já tem uma questão cognitiva. Por que você tá feliz?
Ah, porque eu ganhei um prêmio. Então aí já tem toda uma questão cultural, a importância de ganhar um prêmio, o que aquilo significa. Então aquela sensação de euforia passa por uma interpretação cognitiva, que aí eu vou chamar de felicidade. Ah, interessante. Então as emoções são instantâneas. Sim, elas são fisiológicas, instantâneas e inconscientes. Assim, elas não dependem de eu querer ou não querer, entendeu? Uhum, muito legal. Agora, o sentimento já é um pouco mais. Depende mais de uma interpretação cognitiva. Ah, muito bem. E vamos falar um pouquinho agora, Viviane, sobre a infraestrutura biológica das emoções. Como que é essa infraestrutura do corpo humano, né, que está associada às emoções? Então, a estrutura, neurologicamente falando, como eu disse, a gente tem um centro gerenciador das emoções que a gente chama de sistema límbico. Ele fica bem no centro do cérebro, né? A gente tem o cérebro como um todo, o encéfalo, que tá tudo aqui dentro. Aí lá no miolinho, se a gente tirar toda aquela parte do cérebro que todo mundo conhece, que é enrugadinha, lá no meio tem algumas outras regiões. Essas regiões são regiões mais primitivas. O que isso significa? Que são regiões mais antigas. Sendo mais antigas, elas estão nas espécies anteriores à nossa, né? As emoções mesmo, o sentimento, o amor, a tristeza, tal, esses sentimentos um pouco mais refinados, eles começam a partir do desenvolvimento dos mamíferos, né? Mas os répteis, por exemplo, não têm essas áreas mais voltadas para uma emoção mais refinada, entendeu? Só dos mamíferos, os primatas e os humanos que tem. Isso foi se refinando cada vez mais. Então, a gente tem um negócio que chama sistema límbico, algumas regiões que juntas formam um sistema límbico, que é o grande gerenciador da emoção, das emoções de um modo geral. Sendo que, principalmente, as emoções mais primitivas, como o medo, toda essa coisa do instinto de sobrevivência, né, a agressividade, a sexualidade, isso é bem primitivo na gente. Então, isso está muito ligado à amígdala, que é essa bolinha que eu falei que fica lá dentro da cabeça. Não é a amígdala da garganta, é uma que tem aqui dentro, né? Então, assim, o sistema biológico, emocional, digamos assim, vai ser sempre um diálogo entre essas regiões primitivas do sistema límbico e áreas do nosso córtex frontal, do pré-frontal. Por quê? É o frontal, que é a área mais desenvolvida do ser humano no quesito cognição, e é o frontal que a gente consegue, por exemplo, aprender as regras sociais, as questões morais, entendeu? Então, uma pessoa, digamos assim, adequada emocionalmente, digamos assim, equilibrada emocionalmente, é uma pessoa que justamente consegue controlar bem as suas emoções, entendeu? Não controlar no sentido de não expressar, mas, por exemplo, se ela tá com ódio, tá com muita raiva de alguém e quer matar alguém, ela consegue pensar e falar, não vale a pena matar por causa disso, disso, disso. E aí ela consegue gerenciar isso, certo? Aí a gente diz que a pessoa tem um bom sistema emocional. Porque a gente vê muita gente que, assim, sente as coisas e já faz. Né? A pessoa, sei lá, ela é diabética, mas, assim, deu vontade de comer doce, ela vai e come. Não pensa nas consequências, né? Uma pessoa fica com raiva de alguém, já vai lá e bate. Ou uma pessoa, de repente, sei lá, quer ficar com uma pessoa, essa pessoa diz não, e aí ela fala assim, não vai ficar comigo de qualquer forma. Ela não suporta rejeição, frustração, né? Não tem resiliência, tudo isso, essas questões são mais cognitivas. A gente aprende durante a vida a gerenciar essas emoções. Então eu tenho, sei lá, a criança quando é pequenininha, tá fazendo birra, porque ela quer o brinquedo. Aí se a mãe dá o brinquedo imediatamente para ela, e sempre faz isso, vai treinando o cérebro dela a entender, a parte cognitiva a entender que ela tem que ter tudo a hora que ela quer. E isso vai se estruturando, entendeu? Então, lá na frente, quando vira adulta, é aquela pessoa que, assim, ela não aceita um não. Ela não aceita ser mandada embora de um emprego, não aceita que o namorado largue, nada disso, entende? Então, é de pequenininho que a gente vai treinando, porque, assim, a vontade de ter o brinquedo, digamos, seria mais a emoção em si, né? Ela tem o desejo e pronto, ela quer o brinquedo. Ela chora porque quer o brinquedo. Isso é mais sistema límbico, que é irracional. Aí, o que vai acontecer? O frontal tem que falar assim, não, peraí, agora não pode ter o brinquedo. Esse frontal, quem faz essa função quando a gente é criança é justamente o adulto, os pais, o professor.
que vai pôr os limites. Vai falar assim, ó, não, agora não é hora de brincar, agora é hora de fazer a lição. Não, você fez aquilo ontem, então por causa disso, hoje você não vai sair para brincar. Então, o adulto vai fazendo essa função, digamos assim, desse frontal que a criança não tem desenvolvido. E com o tempo ela vai desenvolvendo as redes neurais do lobo frontal e vai começando a ter condições, deveria começar a ter condições sozinha, dela mesmo gerenciar essas emoções. Então ela tá com vontade, sei lá, de comer bolacha antes do almoço, só que ela sabe que antes do almoço não pode comer. Então ela consegue controlar a vontade. Ela fica com vontade, mas ela não come, entendeu? Então, as emoções, elas vão estar sempre ligadas a esse sistema límbico frontal. E esse diálogo, né? A gente brinca assim que é o anjinho e o diabinho, né? O sistema límbico é o diabinho, que é tudo que a gente quer tá lá, e o frontal é o anjinho que fala, não, mas pensa bem, ó, amanhã você tem aula cedo, é melhor você dormir agora, ao invés de ficar assistindo o seriado até de madrugada, né? Então, o frontal é essa mãe, esse pai nosso que fica introjetado para controlar um pouco, gerenciar melhor as emoções mais primitivas. Ah, muito bem. Eu queria saber, professora Viviane Louro, estou aqui até falando o seu nome todo para as pessoas que estão entrando aqui saberem o que está acontecendo na rede pedagógica nessa quinta semana. Agora é a live do mini curso intitulado Neurociência das Emoções. Viviane, qual é a importância das emoções para o indivíduo funcionar bem na natureza? E qual é a importância das emoções para o indivíduo funcionar bem em sociedade? Qual que é a diferença, não é, dessas duas dimensões? A dimensão natural, onde as pessoas, né, antigamente, muitos anos atrás, passavam a maior parte do seu tempo, né, basicamente estavam radicadas na natureza, mas depois vem o social, né? Nós estamos aqui no espaço social. Qual que é a diferença, então, dessas duas dimensões e qual é a importância das emoções em cada uma delas? Uhum. Então, eu acho as emoções elas são importantes, tanto acho que para a natureza quanto para a questão social. Se a gente for parar para pensar, até os animais eles têm regras e limites, entendeu? Né? O leão, sei lá, ele vai caçar, mas se ele vê que tem um bando maior que ele não vai ganhar lá, não vai conseguir caçar, ele não vai, ele tem medo também. Então também existem limites, né, dentro da natureza. Um pássaro, se tiver, sei lá, com a asa machucada, não vai pular para voar, porque ele tem um instinto de sobrevivência que ele talvez sinta que ele não tem uma cognição, talvez, mas ele perceba que aquilo é perigoso para a vida dele. Então, as emoções, elas permeiam os mamíferos, os primatas e os seres humanos, né? Então, isso a gente até, inclusive, já tem, né, comprovação, por exemplo, que os elefantes, eles têm, se eu não me engano, eles fazem cemitério, né? Existe toda uma questão da manada. Então, a natureza também tem muitos grupos que vivem em sociedade, a gente tem casais de animais que, por exemplo, são monogâmicos, ficam a vida inteira. Então, assim, a gente vê um gerenciamento bem mais primitivo, claro, do que na nossa espécie, mas também existe um emocional ali que gerencia algumas coisas, né? Agora, para viver em sociedade é essencial, porque justamente você conseguir gerenciar as emoções, entenda que quando eu falo gerenciar, eu não estou falando controlar as emoções, só no sentido de controle, assim, eu sinto uma coisa e não falo o que eu penso, não falo o que eu sinto. Não estou falando de controlar, estou falando de gerenciar, né? Então, por exemplo, a raiva ela é importante quando é um momento em que eu preciso dela ou para me tirar de uma situação ruim. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, num relacionamento abusivo, é importante eu sentir raiva e eu sentir medo, eu falar, não, eu vou sair disso, entendeu? Se eu não sinto essa raiva, eu me acomodo. Então, a raiva é importante, o medo é importante, né? Então, não é que assim, existem emoções boas e ruins, não. Existem as emoções e todas elas, da que a gente pode julgar pior ou melhor, ela vai ser para nossa sobrevivência no mundo, né? Para nossa adaptação. A questão é como gerencio isso, né? Se eu tô com muita raiva de estar num relacionamento abusivo e aí eu faço de tudo para sair desse relacionamento, é ok. Agora, se eu tô com muita raiva, sei lá, o meu filho derrubou o lápis no chão e isso já me dá uma fúria, eu espanco a criança, não é ok. Entende? Então, o problema não é a raiva em si.
É como eu gerencio essa raiva, qual é a intensidade dela, em que contexto, em que momento. Então, socialmente, isso é fundamental, porque a gente vê, vou dar um exemplo muito simples mesmo. Essa questão da Covid, entendeu? A gente sabe que tá um perigo, que as pessoas estão morrendo, e era só as pessoas se aglomerarem menos. Ah, não dá para não ir trabalhar? Ok, mas assim, dá para não ir na praia, dá para não fazer festa, entendeu? E dá para usar máscara, e a gente vê as pessoas saindo sem máscara, porque assim, se eu não pego, então... Ou seja, né, é um egoísmo, é um pensar só em si, é uma falta de empatia. Tudo isso é gerenciamento de emoções, né? Eu posso pensar assim, eu não vou pegar, mas eu moro com a minha avó que é de idade, então não custa eu me cuidar e eu também preservar as pessoas. Então, as emoções, elas são fundamentais para a gente viver em sociedade. Porque senão acontece o que está acontecendo aí, não só da pandemia, mas a gente vê isso direto, né? Feminicídio, a mulher largou, pronto, o cara vai lá e mata. Porque assim, não gerencia, não recebe um não pode, tem que, né, ter uma questão egóica e muito complicada, que a gente entende também que é uma criação e é cultural e a sociedade é machista e tal. Mas só para mostrar onde chega o limite de uma emoção que não é bem gerenciada, né? Uhum. E qual que é, Viviane, o papel da escola na instrução das crianças para esse gerenciamento adequado das emoções? Uma ótima pergunta. Eu acho que é total. Claro que isso deveria ser uma questão social de saúde pública, né? Para falar de inteligência emocional, tinha que ser uma questão maior, não só da escola. Mas o que eu entendo é o seguinte, que assim, as famílias nem sempre são saudáveis, emocionalmente falando, né? Nós temos muitas famílias desestruturadas, muitas famílias disfuncionais, e também a gente tem que entender o seguinte, essa questão de ser desestruturado e disfuncional não necessariamente tem a ver com condição social, porque as pessoas associam muito assim, porque é pobre, não teve instrução, não teve, de repente, escolaridade, então são pessoas... Não, nós vemos muitas pessoas ricas que abusam do filho em casa, que mantêm criança em cativeiro, entendeu? A gente tem essas histórias. Há pouco tempo, né, teve lá, não sei, acho que foi aqui em Recife, inclusive, uma pessoa da classe alta que estava mantendo uma pessoa em estado de escravidão há não sei quantos anos. Então, assim, tem que entender que esse gerenciamento das emoções, essa saúde emocional, não está ligada a dinheiro, não está ligada à condição financeira. Está ligada muito mais a um histórico de vida, a um aprendizado, às experiências que você tem e também a questões genéticas, tá? Isso tem questões aí. Mas é muito mais a questão do treino que você tem, né? Das experiências que você tem na vida. Então, assim, acredito eu que o certo seria todo mundo ser minimamente saudável para a gente criar crianças mais saudáveis. Só que nem todas as famílias são. Então, na minha concepção, a escola acaba tendo um papel fundamental aí, que é justamente de dar esse suporte, principalmente para aquelas famílias que não são emocionalmente saudáveis, né? Que são desestruturadas do ponto de vista psíquico e que causam muito danos para as crianças. Então, a escola não pode piorar esses danos. Eu acho que, nesse sentido, a escola tem um papel muito importante de prestar atenção no emocional das crianças e verificar isso. E se tiver percebendo algum problema sério, acionar órgãos legais para tentar resolver isso, conselho tutelar, chamar a família e tentar gerenciar isso de alguma forma. Uhum. E você disse aí, né? Você mencionou questões genéticas, Viviane. Existem pessoas que têm problemas nesse aparelho emocional, né? Como você já até deu dicas aqui para gente. Como é que o professor vai lidar com isso? Tem alguns alunos, né, dentro da escola que eles têm problemas, né? Ou problemas adquiridos, né? Problemas que vêm da estrutura ruim da família, né? Faltou mesmo educação em casa, mas também tem as questões mais profundas, né? Que estão instaladas na própria biologia, na própria genética, né? Da pessoa. Como é que a gente faz essa distinção? Olha, é difícil mesmo fazer essa distinção. Eu acho que a primeira coisa é a gente conhecer muito bem o aluno, entendeu? Conhecer mesmo, assim, esse histórico. Porque se a gente entende assim, por exemplo, essa criança vem de uma família que, sei lá, o pai tá preso, a mãe toma droga, o tio violentou ela, o irmão foi assassinado, entende? É um histórico gravíssimo
e aí a criança apresenta uma série de comportamentos muito delicados. Só que quando a gente vê esse histórico, meio que justifica ela estar adoecida emocionalmente. Agora, é diferente de uma criança que às vezes tem uma família legal, assim, né? Que aparentemente é legal e que não tem esse histórico tão trágico, ou que é uma família que, inclusive, está preocupada, está sempre na escola. A própria família fala assim: olha, eu percebo, a gente tenta fazer isso e ele não faz, ele não tem limites, a gente está levando psicólogo, e mesmo assim a criança tem uma questão que é muito diferente da maioria. Aí a gente pode, talvez, considerar que seja uma questão muito mais biológica do que só social, entendeu? Mas é difícil de identificar. E também a gente tem que ver qual é o extremo disso, porque o que é muito complicado é que determinadas coisas que começam do ponto de vista social, depois muitas vezes passa a virar biológico, entende? Passa a virar estrutural. Se você tem uma criança, por exemplo, que vive num lar extremamente violento, extremamente, e ela aprende isso, ela não tem noção do que é atenção, cuidado, carinho, amor, é tudo na base do espancamento, da agressão e tal, ela vai estruturando desde pequenininho um cérebro que começa a entender que tem que agir assim para poder estar no mundo. Ela só vai saber agir assim. E como esse cérebro dela é muito novinho ainda, ele começa a se estruturar e aí sim, a gente começa a mudar as conexões do cérebro dela de uma tal forma que passa a ser estrutural, entende? Então tem aquele genético que nasce mesmo, e tem aquele que não é genético, mas dependendo do histórico, é tão agressivo que se estrutura, entendeu? Então é muito difícil de identificar. Outra coisa que a gente pode prestar atenção é na intensidade desses sintomas, né? Então você tem, por exemplo, crianças, sei lá, que são um pouquinho mais agressivas, porque de repente ou não tem limite em casa, ou o pai é muito agressivo, ela tem uma referência qualquer que não é tão legal, enfim. E é uma criança um pouco mais agressiva, ok? Tem que verificar. Mas você tem, por exemplo, crianças com uma extrema crueldade, entendeu? Uma criança, por exemplo, que com 4, 5 anos está judiando de animais e pega, eu já vi isso acontecer, apontar lápis e enfiar na mão do amigo a ponto de o lápis entrar na mão e ficar rindo. Você vê que, assim, ultrapassa o limite da coerência de qualquer coisa que a gente pode considerar, não, é só uma brincadeira de criança, ele só está irritado. Então a gente também tem que ver a intensidade desses sintomas, né? E eu tô falando muito do lado agressivo porque chama muita atenção. Mas a gente tem que olhar do outro lado também, aquela criança extremamente apática, extremamente isolada, sozinha, que nunca brinca com ninguém. Essa é uma criança que também pode estar adoecida emocionalmente, muito adoecida, só que essa criança não chama muito a nossa atenção em sala de aula do que uma criança que bagunça, que atrapalha ou que é violenta. Então, essas crianças, às vezes, me preocupam até mais, porque elas vão passando. E elas podem ser crianças que já estão em depressão, né? Crianças que, de repente, têm até um nível de autismo, ou pode já estar com uma questão meio de esquizofrenia a se desenvolver aí mais para frente, e que a gente não percebe elas, porque elas são extremamente quietas. Então, eu acho que, assim, o grande termômetro aí é a intensidade da coisa, né? Criança bagunça, criança faz birra, criança fica triste, criança é gente, então vai ficar triste, vai ter hora que vai estar alegre, tem dia que não quer fazer nada, vai brigar com os amiguinhos, vai xingar, vai empurrar, isso é coisa de criança, é importante passar por essas coisas justamente para ir aprendendo a gerenciar. Agora, quando a criança está sempre apática, sempre violenta, sempre agitada, sempre tediosa, aí a gente começa a achar que é mais problema do que somente uma coisa daquele dia, entende? Entendi. Vamos agora, professora Viviane, falar do professor, né? O professor ele depende, né, de um equilíbrio emocional perfeito para ele poder transmitir, né, os seus conhecimentos, para ele poder educar os alunos, né, cumprir o seu papel de forma adequada. E essa função, a função do magistério, ela é muito exigente. Ainda ontem, o professor Celso Antunes relatou aqui um caso de uma professora que ele encontrou chorando pelas escadas de uma escola depois de ela ter tido uma experiência negativa com os alunos. Muita pressão. Às vezes o aluno cria, né, constrangimentos, desafios, problemas para o professor. Às vezes tem outros professores, né, que não ajudam
o José Pacheco contou isso aqui também, uma live aqui na Rede Pedagógica, que ele já teve problemas com colegas, né, invejosos, né, que armaram para cima dele. E tem também, às vezes, uma direção que não está devidamente capacitada para fazer esse gerenciamento de emoções no plano lá da comunidade escolar. Como é que você poderia nos ajudar com seus conhecimentos, né, na solução dessas questões, professora? Você quer muito. Eu não sei se eu consigo pensar como resolver isso. É um problema, porque eu também passo por isso. Eu sou professora, sempre fui professora de aula para criança, só que eu sempre aula de música, né? Em escolas de música, aulas particulares, trabalhei muito em projeto social, em ONG, hospitais, com pessoas com deficiência, e atualmente estou na Universidade Federal. Então, acho que eu já peguei, assim, todos os públicos possíveis, né? Ensino formal, informal, tal, e agora um ensino profissionalizante. E o que eu percebo é que essas questões, elas perpassam por todas essas instituições, porque eu acho que elas são questões humanas, elas não são questões da emoção ou da patologia. Elas são questões humanas, né? Nós somos seres emocionais. Então, aquilo que eu já falei, a gente vai sentir inveja, raiva, tudo. Mas a grande questão é aprender a gerenciar isso. Gerenciar nem sempre é controlar, dominar, é gerenciar, é saber em que momento, né, até onde vai o meu espaço e eu invado do outro. E para isso, na minha concepção, a pessoa tem que se autoconhecer. Ela tem que conhecer né, ela tem que lidar com o seu histórico de vida. Todo mundo tem coisa mal resolvida, todo mundo tem trauma, todo mundo tem perrengue na família, todo mundo. Então, assim, acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Eu fiz 15 anos de terapia seguido e parei agora, faz, sei lá, 1 ano que eu tô sem terapia, mas assim, já logo volto, entendeu? Porque assim, eu acho que terapia ela é fundamental. E na minha concepção, são 2 coisas. Eu acho assim, profissões em que você trabalha com seres humanos, ainda mais profissões como, por exemplo, professor, ou como médico, enfermeiro, psicólogo, pessoas que estão muito assim na linha de frente com seres humanos, são pessoas que têm que estar psiquicamente, minimamente saudável. Não dá para ser perfeito, obviamente que ninguém nunca vai ser totalmente saudável, e todo mundo passa problemas na vida, né? Eu já tive muitos problemas, crises depressivas, tal, mas assim, justamente por eu fazer muita terapia, eu consigo ter, por exemplo, qual é o meu limite? Né? Por exemplo, você não estou bem, então não vou orientar um aluno hoje, porque hoje eu estou mal, estressada, irritada, e um errinho bobo dele, eu vou me estressar, eu posso ser grossa com ele. Então, eu não estou bem. Aí eu desmarco. Ó, a gente pode marcar a orientação para amanhã, porque eu conheço o meu limite, eu conheço até onde eu vou. Então, assim, esse autoconhecimento eu acho que é fundamental. Então, eu acho que todo professor tinha que fazer terapia. Isso tinha que ser obrigatório, assim. Você vai dar aula numa escola, você só pode dar aula depois, sei lá, no mínimo 5 anos de terapia, sabe? Eu acho que tinha que ser um pouco por aí. Parece meio exagerado, mas é que, assim, a gente vê muito professor também sem noção por aí, em vários sentidos. Sem noção, assim, de nocivos mesmo. Eu peguei muitos alunos já na vida que, assim, tinham traumas terríveis de professores que gritou, que até bateu, que pôs de castigo, que assediou, né? Então, assim, tem isso. E a gente também tem os professores que estão adoecidos, porque estão cansados mesmo, né? É uma profissão que aqui no Brasil está cada vez mais sucateada, mais desvalorizada e que ganha mal e que não tem condições, muitas vezes, dignas de materiais, de coisas mínimas para fazer. Aí o professor já tem a vida dele, que não é nada fácil, pessoal, e tem que lidar com um monte de aluno, muitos deles com muitas questões, aí a gente fica levando, né, os alunos para casa. Como eu falava para a terapia, nossa, eu levo todos os alunos para casa, porque eu saio, vou para casa e fico pensando, mas e o fulano, e o ciclano? Então, assim, a gente adoece também. Então, a gente tem desde os professores que não são bem capacitados mesmo, e eu acho que tem questões emocionais que atrapalham a vida do aluno. Acho, sim, que a gente tem professores, porque a gente está falando de seres humanos, que são até mesmo cruéis. Eu acho que tem pessoas mesmo com transtornos psiquiátricos graves, que podem, assim, ser nocivos mesmo, perigosos. E acho que a gente tem um grupo de professores, que é a grande maioria, que tem muita boa intenção, mas também é humano e adoece. Então, eu acho que todo mundo fazendo terapia seria um bom caminho, né, para esse autoconhecimento.
E, por último, eu acho que os cursos de formação docente tinham que formar melhor os professores, e eu acho que os professores tinham que ter um estudo um pouco mais aprofundado na psicologia e na neurociência, na neuroeducação, principalmente. Porque na hora que você consegue entender esses mecanismos do aprendizado, do emocional, do comportamento, e vai linkando isso com a psicologia da educação, Vygotsky, Vallon, né? E assim, vai criando um arcabouço teórico que te dá muita sustentação para você dar uma aula melhor e também se perceber em relação às suas emoções e ao seu comportamento. Interessante demais, viu, Viviane? Viviane, você disse aí, né, que questões que começam no plano mais social, familiar, acabam se incorporando ali na dimensão, né, na genética das pessoas. E realmente até vi pesquisas muito interessantes sobre isso, que acaba que, às vezes, por exemplo, né, uma mulher, quando estava grávida, gostava muito de comer, por exemplo, doce de abóbora. Aí, lá na frente, a criança está gostando de comer doce de abóbora. E mostrando que, às vezes, essas comunicações, né, por dentro dos genes, ela também se estende até por mais gerações e acabam se implantando nas pessoas. Muito interessante. E tem a questão do contexto, né? Por exemplo, estamos no Brasil, você está aí em Pernambuco, eu estou em Brasília, as pessoas aqui estão espalhadas por várias cidades e até por vários países. E o Brasil, ele é conhecido, né, o brasileiro é conhecido por ser um povo muito emotivo, né? Um povo cujas emoções se exalam muito fortes, né? O latino também, em geral, tem essa fama de ter as emoções muito à flor da pele. E, né, nós vemos nos Estados Unidos, vi pesquisas sobre isso nos Estados Unidos, que os americanos veem os latinos como pessoas pouco controladas, né, pessoas que se exaltam um pouco demais, né? E nós estamos nessa atmosfera, nessa cultura. Nossa tendência é reproduzir essa cultura. Como que a neurociência pode nos ajudar a ser críticos mesmo, até em relação à nossa cultura? Pelo menos no sentido de refletir sobre a cultura e saber que nós não somos, né, obrigados a seguir certos padrões de comportamento. Uhum. É interessante a sua pergunta. Eu acho que é bem um pouco o que eu já falei mesmo. Eu acho que, assim, independente da cultura, claro que as questões culturais vão fazer diferença. Por exemplo, o que é aceito numa cultura X pode não ser aceito numa outra cultura, né? Vamos dar um exemplo bem polêmico aqui, que é bem difícil, mas, por exemplo, lá no Oriente tem alguns lugares que pode casar com criança de 5 anos de idade. Aqui isso já é considerado pedofilia, crime, é um absurdo, é impensável, né? Então, quer dizer, então lá não tem pedofilia? Se a gente for pensar por esse prisma, não, lá é cultura, aqui não é cultura. Então, quer dizer, é muito difícil a gente dizer o que pode, o que não pode, o que é cultura. Então, sempre vai ter o contexto cultural, a gente tem que levar isso em consideração. E aí a gente tem que ter esse nosso crivo, claro que baseado na cultura, né? Na nossa cultura. E aí, de novo, vou falar que eu acho que o grande medidor é justamente esse social, entendeu? O quanto que o meu comportamento está atrapalhando a minha vida ou a vida de outras pessoas. O quanto eu não estou conseguindo conviver no social porque eu atrapalho por algum motivo. Ou porque eu roubo, ou porque eu distrato as pessoas, ou porque eu só reclamo, ou porque eu sou dependente emocionalmente, alguém me fica cuidando de mim, porque eu não cresço e não gerencio a minha vida, enfim. Então, assim, eu acho que vai depender da cultura, a questão é o autoconhecimento, e você falou como que a neurociência pode ajudar, né? Justamente, quando você entende um pouco esse mecanismo do cérebro social, de como funciona as emoções, e o quanto que isso, na verdade, é construído desde pequeno, e que isso não é uma questão, assim, as pessoas têm muito, assim, pense diferente que vai acontecer. E não é assim que funciona, entendeu? Não adianta chegar uma pessoa, por exemplo, que tem compulsão alimentar e falar assim, você tem que parar de comer. Ela sabe disso, mas ela não consegue. A mesma coisa uma pessoa que está fumando. Então, a mesma coisa uma pessoa agressiva, uma pessoa que tudo ela resolve batendo, que ela sempre fez assim, ela não vai num dia acordar e falar assim, agora serei uma pessoa maravilhosa, não baterei mais. Ela pode até pensar isso e querer. Na hora da raiva ela bate. Porque isso é programado, e essa programação ela é instalada na gente pelo decorrer da vida.
Então, por isso que pessoas, principalmente assim, quando esses casos muito extremos, como eu falei, né, pessoas ou violentas, com questões morais aí bem complexas, ou que são, ou que tem compulsão, enfim, precisa passar por tratamento, porque não é só eu vou controlar meus sentimentos, entendeu? Não é só isso. Precisa passar por um tratamento. Então, quando você sabe como funciona esse gerenciamento, né, cerebral, você entende que algumas coisas, você entende justamente o que é estrutural, o que é social, quanto que o social interfere, qual é a hora de buscar um tratamento, até onde que eu consigo ir, que eu vou me esforçar, eu vou fazer exercício físico todo dia. Eu não preciso ir fazer tratamento para isso, é preguiça mesmo. Então eu vou ter que lidar com isso e vou resolver, ok. Mas sei lá, se eu tenho mania de roubar coisas, entendeu? Isso já passou do limite de um controle, então eu tenho que ir fazer um tratamento. Então, são essas questões que a neurociência pode ajudar. Ah, interessante, né? Agora, Viviane, eu vou deixar aqui as pessoas mandarem as suas perguntas. E, gente, olha, a sessão de perguntas vai continuar lá no YouTube. Às 22 horas será liberada a videoaula da professora Viviane no YouTube. Quem está nos grupos de WhatsApp aí vai começar a receber aí os links. Quem está também no Telegram, lá na plataforma também já tem os links. Ou então você vai direto lá, www.youtube.com/setcanal/rede pedagógica. Daqui a pouco, às 22 horas, vamos montar um fórum acadêmico lá no YouTube. Você pode comentar, perguntar, agregar o seu conhecimento. Gente, aquilo é muito rico lá. E ao vivo lá, nós vamos fazer essa interação, né? Essa aprendizagem em rede. Então, tem muitas perguntas aqui e tem muitos comentários, muitos elogios, viu, Viviane? Então, o feedback aqui, ele é o melhor Obrigada. possível. Vou pegar aqui uma pergunta para você. Olha só, de que forma a neurociência tem contribuído com o processo de ensino e aprendizagem? É uma pergunta de Marta Nascimento. Como tem melhorado o ensino e aprendizagem? Isso. Tem gente falando para eu falar mais alto. Eu vou falar mais. Deixa eu ficar mais perto aqui, ver se ajuda. Como tem ensino e aprendizado? Então, porque assim como a gente pensa, eu estou falando hoje sobre as emoções, e só um pouquinho que eu falei, a gente já vê o quanto entender esse processo ajuda a gerenciar as coisas, a vida e tal, né? Em relação ao aprendizado, é a mesma coisa. O aprendizado, ele tem um mecanismo que também é biológico, entendeu? Existe toda a questão subjetiva do aprendizado, eu não estou tirando isso, mas a gente tem que entender que quem aprende é o cérebro, e o cérebro, ele tem um mecanismo biológico, então o aprendizado, ele também é um processo biológico. Então eu acho que a gente tem que entender esse processo. Então, se eu entendo como funciona memória, atenção, a gente tem vários tipos de memória, vários tipos de atenção, como que a memória e a atenção se relacionam, como que o emocional interfere na memória, né? Como que o sono interfere no aprendizado, tudo isso é biológico e vai mudando a química, se eu durmo mais, se eu durmo menos, se meu sono é ruim, se eu tô triste, tudo isso vai alterando quimicamente a minha biologia do corpo, né, desses hormônios e tal, e isso vai afetando o cérebro. Né? Se eu entendo um pouco do processo da plasticidade cerebral, eu entendo, por exemplo, a importância do treino sistemático, da motivação em sala de aula, do lúdico em sala de aula. Não é só porque o lúdico é legal porque a criança gosta e fica feliz. Não, existe um motivo neurológico do porquê que quando a gente faz coisas que a gente gosta, a gente memoriza mais. Isso é um processo biológico. Então, se eu entendo esse processo, eu facilito o aprendizado. E eu leio melhor os meus alunos, entende? Eu consigo pegar um aluno que está empacado em alguma coisa, sei lá, não está alfabetizando, ou não está conseguindo fazer conta, e talvez consiga suspeitar se aquilo é falta de estudo, ou se, por exemplo, pode ser uma descalculia, uma dislexia, porque aí eu começo a perceber os sintomas daquilo e vou entendendo onde que tá bloqueado, digamos assim, no processo neurológico dele. Essa é a diferença. Ah, interessante, muito legal. Olha só, outra pergunta aqui. A pergunta, vamos lá,
mais um comentário, né? Não, na verdade, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai responder a muitas outras. Ao você respondê-la, você vai atender a muito mais gente, né? Vamos lá. Tem gente perguntando aqui, o contato, o curso de neurociência. Gente, olha, o curso já está disponível na plataforma, é só você ir em www.rpad.com.br e lá pesquisar na busca neuroaprendizagem. O nome do curso é Neuroaprendizagem. Curso com Viviane Louro e Simone Lavorato. Como podemos ajudar nossos alunos nessa questão emocional? É uma pergunta da Elis Lica. Elis.li_Lica. E aí, Vivi? Sim. Olha, a primeira coisa é a gente não ser nocivo, né? Emocionalmente, porque às vezes a gente é um grande problema para os alunos, né? Então, a gente já tem um mínimo de inteligência emocional e autopercepção, acho que já é um bom jeito de ajudar os alunos. Quando a gente consegue isso, agora a gente está percebendo que o aluno tem dificuldade, o que eu sempre digo é a primeira questão é vínculo afetivo. Né? Se você tem um bom vínculo com o aluno, você pode chegar nele e falar, ó, tô percebendo que você tá triste, você parece desanimado, ou antes você brincava tanto, agora tudo você se irrita. Tá acontecendo alguma coisa, né? Então, você poder ter esse contato com o aluno é importante. Tá dando eco para mim aí, da minha voz. Enfim. E aí, assim, quando você vê, claro, que já é uma coisa que ultrapassa o seu limite como professor, porque a gente não é terapeuta, não é formado para isso, nem gosta de terapia, né? Mas quando a gente percebe que é mais do que isso, aí é uma questão de chamar a família, é uma questão de encaminhar para terapia, é fazer tratamento, não tem outro jeito. Para trabalhar a questão de saúde mental, se a gente vê que tem alunos adoecidos, a gente tem que trabalhar em conjunto. Tem que ser com família, tem que ser com pessoas da área de saúde, tem que ter uma compreensão por aquele momento que o aluno está passando, não tem outro jeito. Entendi. Gente, olha, nós estamos daqui a pouco, às 22 horas, liberando a videoaula da professora Viviane Louro, lá no YouTube da Rede Pedagógica. É uma aula maravilhosa, não perca, porque lá tem as imagens, ela vai mostrar os desenhos do cérebro, não é? É impressionante lá, né, essa videoaula, né, esse aprendizado com a professora Viviane Louro, que é doutora, tá, neurocientista, ela também trabalha com inclusão, com música, e é da Universidade Federal de Pernambuco e faz parte aqui da Rede Pedagógica. Então, daqui a pouquinho nós estamos indo para lá. Viviane, eu vou deixar então a palavra com você, para você fazer as suas considerações finais e encerrar essa live para nós, então, irmos, né, lá para o YouTube assistir a videoaula. Gente, essa live vai ficar gravada. Compartilhe com as suas amigas, com os seus amigos. Compartilhe, porque realmente tem muita coisa interessante aqui que a professora Viviane Louro falou. Ela vai ficar aqui no Instagram e também no YouTube da Rede Pedagógica. Tá. Então, primeiramente, obrigada de novo pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre esse assunto que eu sou apaixonada, estudo muito, né? Sou disponível, as pessoas quiserem conversar, tirar mais dúvidas, é muito fácil me encontrar. Eu estou no Instagram, Viviane dos Santos Louro. Eu tenho um site, www.musicaeinclusão.wordpress.com. Só por Viviane Louro acha meu site. E queria poder divulgar um lançamento que eu fiz há pouco tempo do Gibi, porque eu criei com o meu namorado, que é ilustrador. A gente fez um gibi de neurociências, né? E tem lá no meu site, quem quiser conhecer, chama Cerebrando, e a ideia é justamente que seja neurociências para educadores, e é um material que pode ser usado em sala de aula. O primeiro volume desse gibi fala sobre a música no cérebro, como o cérebro musical funciona, tal. Só que a ideia é que a gente lance outros temas e fale sobre inteligência emocional, sobre a formação de professores, tudo através de gibi, né? E através dessa forma mais lúdica, tal, para os educadores. Isso tudo baseado em ciência, né? Tudo é um gibi de neurociências. Então tá muito legal, se as pessoas quiserem conferir depois lá no meu site. E agradeço
a participação e só posso dizer que, assim, cuidem do emocional, que isso é muito fundamental para a vida, não é só para a educação, né? É muito fundamental para a nossa vida e que a gente precisa ser minimamente saudável para a gente poder trabalhar com a educação, né? Principalmente agora, nessa época que a gente está passando um momento muito difícil, com a pandemia, com a quantidade de mortes, e tá tudo muito difícil mesmo. O Brasil está passando, né, uma situação muito difícil política e tal. Então, mais do que nunca, agora a gente tem que cuidar do nosso emocional, porque quando voltarem às aulas presenciais, esses alunos vão estar muito adoecidos, carentes, né? Imagina alunos que perderam pessoas, perderam um vínculo porque estão presos em casa. Então, assim, a gente tem que estar saudável para poder receber eles. É isso, gente. Muito obrigado, Viviane, por sua contribuição, por fazer parte aqui da rede pedagógica, ter contribuído bastante com as nossas reflexões. Também obrigado a todos vocês que estão participando aqui, né, dessa sessão de aprendizagem. E vamos então continuar, né, com esse diálogo lá no YouTube agora, de uma forma, né, de uma maneira mais formal, com a videoaula da professora Viviane Louro. É só ir em www.youtube.com/c de canal /rede pedagógica. Viviane, a gente se encontra lá então. Vou lá ver. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Muito legal, né, gente? A professora Viviane é muito inteligente e tem muito conhecimento, então realmente é riquíssima a contribuição que ela faz aqui na quinta semana, Rede Pedagógica. Olha, não entendi bem o que a Érica me disse. Ela falou, pega esse coelho e amarra as orelhas dele. Pronto, amarrei. Pronto, não entendi bem o que ela falou, amarrei, tá aqui o Sansão, né, gente? Esse coelhinho simpático, né? Imaginado aí para o nosso querido Maurício de Souza, que também faz parte aqui da rede pedagógica. Gente, olha, amanhã nós temos aqui às 19 horas mini curso Psicologia das Emoções, nessa mesma vibe aqui com a doutora, né, com a doutora Simone Lavorato, tá? Então, amanhã tem mais formação. Um último recadinho aqui, gente, para a gente não perder lá a nossa live no YouTube com a professora Viviane Louro. Às 23 horas, quem não participou da videoaula do professor Lino de Macedo vai poder participar às 23 horas, tá? E depois também dessa exibição dessa videoaula, ela fica disponível lá no YouTube, você pode ver também depois, não precisa ficar até tarde aí acordado por conta disso não, tá certo? Mas quem quiser, né, assistir lá, participar desse fórum lá, às 23 horas, vai estar disponível. E agora, então, Viviane Louro, olha só, beijão aí para vocês, um abraço aqui do Sansão, hein, gente? Tchau, até mais.